Olá, meus amores, vamos aqui iniciando a nossa aula de geografia, trabalhando hoje as atividades econômicas mais uma vez. Vocês lembram que lá na página 6 nós trabalhamos as atividades dos setores econômicos, que foi lá do setor primário, setor secundário e setor terciário. E a tia informou que nas páginas agora nós íamos trabalhar cada atividade econômica separadamente. Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar uma atividade econômica do setor primário. Vocês lembram que quem faz parte lá da atividade do setor primário é aquele que trabalha na pecuária, na agricultura e no extrativismo. E a atividade econômica do setor primário que nós vamos trabalhar aqui nessa página é a agricultura. Quando nós falamos de agricultura, é quem trabalha na terra que planta os produtos agrícolas. E aí nós vamos trabalhar aqui as formas de tipo de agricultura, né? Os meios, os mecanismos que fazem o desenvolvimento da agricultura através do setor primário. E aí, quando nós trabalhamos aqui com a agricultura, nós trabalhamos com os produtos. Quais são os produtos? O milho, o feijão, né? A fava, a macaxeira, a soja e por aí vai, esses produtos. Esses produtos, gente, eles podem ser comercializados no mercado interno, quando nós trabalhamos aqui. Mercado interno é aquilo que é produzido, né, e exportado dentro do nosso próprio país, ou seja, dentro do Brasil. E o mercado externo são os produtos, né, que são desenvolvidos aqui no nosso país, mas que é mandado para fora. Exemplo, Estados Unidos, Bolívia, Paraguai, né? Por exemplo, aqui a soja, que ele é desenvolvido aqui através da agricultura, plantado, né, cultivado, plantado, aí vem a colheita, ele é transformado no polo industrial dentro do Brasil, exemplo, São Paulo, e ele é mandado, ele é exportado, né, para o mercado externo. Aí ele é exportado para a Bolívia, para o Peru, para o Uruguai, Paraguai. Então, esse desenvolvimento aqui, ele é o desenvolvimento do nosso produto agrícola. E quando nós falamos em agricultura, que vocês já estudaram, nós já estudamos aí, a mim parece que lá no capítulo, né, no caderno 1, no capítulo 3, nós trabalhamos os tipos de agricultura, que são essas aqui, a monocultura e a policultura. Vamos aqui lembrando. A monocultura é quando você planta numa área de terra apenas um produto agrícola. Exemplo, quando você planta só o milho. Quando você está plantando apenas um produto agrícola, nós estamos trabalhando com a agricultura em forma de monocultura. Agora, quando você mistura em uma única área de terra vários produtos agrícolas, no caso, você mistura o feijão, você mistura o milho, você mistura a fava, você mistura o arroz, você está trabalhando a agricultura no sistema de policultura, que é o desenvolvimento da agricultura com vários produtos agrícolas. Entenderam? Então, monocultura é a agricultura desenvolvida apenas por meio de um produto agrícola em uma área de terra. Exemplo, plantio somente de arroz. Quando você está plantando somente um produto agrícola, no caso, somente o arroz, numa área de terra, você está desenvolvendo a agricultura por meio da monocultura. Quando você desenvolve mais de um produto agrícola, o plantio de mais de um produto agrícola, você está desenvolvendo a policultura. Quando é que eu desenvolvo a policultura, tia Jeane? Quando eu misturo o arroz, o feijão, o milho, por exemplo, vários produtos agrícolas em um único pedaço de terra, em uma única área de terra. Nesse caso, você está desenvolvendo a agricultura por meio da policultura. E aí nós temos aqui que voltar um pouquinho, falando de agricultura, que vocês viram que lá desde os nossos primórdios, né, a agricultura ela foi muito importante. Por quê? Porque nós saímos do sistema de nômade, o que é o sistema nômade, aquele em que você não tem residência fixa, né, que você está ali naquele local até o momento em que
você tem condições para estar ali, no caso, né? Os nômades, eles viviam num determinado local até o momento em que tivesse recurso que mantivesse a sua sobrevivência. No caso, que tivesse a raiz, que tivesse as plantas, que tivesse o alimento em forma de caça, né, para o seu sustento, que tivesse a água. A partir do momento que aqueles recursos se acabassem, eles tinham que migrar, ou seja, sair daquele local e ir em busca de um outro local que tivesse condições para a sua sobrevivência. E a agricultura, gente, ele foi uma parte muito importante para que encerrasse esse ciclo nômade e que viesse a situação de sedentarismo. O que é sedentarismo? É quando o ser humano passa a fixar residência em um local. E isso só foi possível graças à agricultura, porque eles começaram a cultivar o seu alimento. Um dos primeiros alimentos que eles cultivaram, qual foi? Foram as raízes e as plantas, principalmente o trigo. E com isso eles tiveram condições de permanecer no local fixando moradia. Nesse sentido, eles se tornaram o quê? Sedentários. Então, até aqui vocês estão entendendo, né? Vamos mais para frente. A nossa agricultura, por exemplo, ela pode ser praticada, gente, em grande escala ou em pequena escala. Ela pode ser praticada em grande propriedade rural, que é quando você desenvolve uma grande plantação, no caso, várias, né? Vários hectares de plantação de soja, de milho, ou de qualquer outro produto agrícola, ou em pequena propriedade rural, no caso, um plantio pequeno. Geralmente, quem trabalha em uma pequena propriedade desenvolve mais a monocultura, viu? Mas isso não quer dizer, não significa que sempre será dessa forma. Pode também desenvolver a policultura em uma pequena propriedade de terra, ou seja, pode em uma pequena área de terra plantar vários produtos agrícolas. E aí, gente, nós temos dentro desse sistema uma prática que ela é muito comum, desenvolvida, né, na agricultura, que é a agricultura familiar. A agricultura familiar é quando se tem aqui, ó, o desenvolvimento da agricultura basicamente voltada para a formação da família, ou seja, é o pai, é a mãe, são os filhos, né? São os genros, os netos que estão desenvolvendo um plantio em uma propriedade. Geralmente, a agricultura familiar, ela é desenvolvida mais em assentamentos da reforma agrária. O que é isso, tia Jeane? São pessoas que se apossam de determinado pedaço de terra que não é seu e, com o passar do tempo, elas se tornam donos por meio de posses dadas pelo governo, né? Então, ela passa a ser dono através de várias disputas, né, por meio de uma situação política, se apossa dessa terra e passa a ter direito sobre ela, atrair desenvolvendo nessa região a agricultura familiar. A agricultura, gente, nós temos aqui também essa que é a agricultura familiar, que é desenvolvida basicamente pela família, ou por trabalhadores. Quando se tem uma grande propriedade de terra, são trabalhadores que trabalham de forma temporária, que é contratado para trabalhar temporariamente, ou seja, ele passa a trabalhar geralmente em grande escala, que são contratados temporariamente, que nós já trabalhamos o sistema de trabalhadores que são contratados temporariamente. E aí, vamos aqui mais uma vez entendendo, né? Vocês já passaram a entender que a agricultura ela pode se desenvolver dentro do país ou fora do país através do sistema, né? De mercadorias que são transportadas de forma interna, que é dentro do país, ou de mercadoria que ela é transportada de forma externa, que é fora do nosso país. O sistema pode ser de monocultura, quando é desenvolvido apenas um produto agrícola, policultura, quando são mais de um produto agrícola. E as práticas podem ser desenvolvidas em grande propriedade de terra ou em pequenas propriedades de terra, no caso, propriedades rurais,
né? O sistema aqui familiar, nós já passamos a entender também, vocês já entenderam que ela é desenvolvida basicamente, geralmente em assentamento da reforma agrária, sendo desenvolvida pelos membros da família que trabalham naquela área, geralmente a família, para a obtenção do seu sustento. Então, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Aí na página de vocês traz algumas figuras representando principalmente a agricultura na forma de grande escala, como por exemplo a colheita que vocês estão vendo aí de plantação de cana-de-açúcar. É uma grande propriedade no município de Leme, no estado de São Paulo, que está desenvolvendo a agricultura em grande escala. Já na página acima, na imagem acima, vocês estão vendo uma colheita de uva sendo desenvolvida em uma pequena propriedade rural no município de Gravaldini, no Rio Grande do Sul. Então, essa colheita de uva ela foi desenvolvida em uma pequena escala, que configura o estudo que nós fizemos aqui, da página 7. Espero que tenham compreendido. Uma ótima aula a todos.